Meu nome é Rogério, para quem não me conhece. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o orgulho e a humildade, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, Instruções dos Espíritos. Vocês conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo? Lacordaire, que é o espírito que veio nos trazer essa mensagem, que foi psicografada na data no ano de 1863, ele pede um amparo da espiritualidade para as palavras serem mais compreensivas a todos. Nessa mensagem, ele nos traz que a atividade dos espíritos, como ele, que desencarnou e traz essa mensagem para nós, que tendo alcançado um bom nível de evolução e se dispõe a colaborar com seus irmãos ainda presos aos valores da vida material, mas já conhecendo e aceitando as verdades reveladas pelos espíritos, através do espiritismo. Lutam por transformar-se interiormente no desenvolvimento do seu potencial divino, que trazem em si, desde a criação por Deus. O que ele nos traz aqui é uma orientação para que nós possamos ter em mente que nós temos dentro de nós a semente divina, a semente de Deus, onde nós temos que regá-la para que ela possa germinar. E como fazer isso? Esses espíritos que são bons, sempre vieram e continuam vindo, muitas vezes de formas ostensivas, através de médiuns e outros, inspirando e aconselhando durante o sono físico ou mesmo em vigília, não sendo atendidos, quase sempre sendo até repelidos. Outras vezes, eles perseveram, confiantes nas leis divinas em nossa perfectibilidade, porque sabem das nossas dificuldades em sair do visgo que nos prende à terra. Por suas experiências em sucessivas reencarnações, Lacordaire, que é o espírito que eu estou falando, nos lembra neste capítulo que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Sem humildade não se pode ser caridoso para o próximo, pois esse sentimento é que nivela todos os homens, fazendo-os sentirem-se iguais, levando-os a se ajudarem mutuamente, encaminhando-se todos para o bem. Ele quer nos dizer que, se todos nós alcançássemos a humildade e colocasse ela em prática, muitos conflitos que hoje nós temos na Terra, eles não se concretizariam, Muitas vezes nós vemos na televisão esses conflitos distantes, como na Síria, mas lá é apenas uma parte desse conflito que há entre nós, Muitas vezes ao nosso lado, as pessoas que estão mais próximas da gente, também nós temos esses conflitos. E muitas vezes a gente não usa da humildade, que é perceber que quem está ao nosso lado é a primeira pessoa que nós temos que ter uma aceitação, nós temos que ter perdoá-las, Então, a humildade que está aqui, que é muito esquecida por nós, é esta. Nós sempre, em nosso dia a dia, quantas oportunidades temos de colocar em prática a humildade? Com nossos familiares,
com os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho. Dividimos o mesmo planeta e estamos todos aqui apenas de passagem, os ricos e os pobres. Se uma catástrofe se abarca em qualquer região, todos serão afetados de alguma maneira. Então, aqui nós não temos distinção. Deus não nos dá distinção nenhuma aqui nessa terra. Todos nós estamos aqui para aprender. E quanto mais nós buscarmos essa mansidão de coração que nos traz a humildade, e com a humildade nos traz o amor, que é o que mais nós precisamos, né? Do amor nos nossos corações, porque sem amor para com o próximo, como é que nós teremos humildade? Não é? Passamos a maior parte do tempo olhando para fora, alimentando conflitos com pessoas próximas, tudo em nome do orgulho. E nós, muitos de nós, quase todos nós já ouvimos essa frase: eu nasci assim e vou morrer assim. Sem perceber que o tempo perdido às vezes leva uma vida inteira. Quer dizer, com essa mentalidade que nós temos de não querer mudar, relutar nessa mudança, às vezes nós levamos uma vida inteira para descobrir que perdemos muito tempo em não mudar, não é? Que é mais fácil nós fazermos essa mudança e aceitar sem orgulho as coisas que nos acontecem no dia a dia. Muitas vezes uma pessoa que nós não gostamos muito, né, que nos causa alguma certa irritação, nós sempre achamos que ela que é o pivô dessa nossa irritação. Mas nós não percebemos que às vezes olhamos para nós para ver o quanto de culpa nós temos nesse conflito, né? Muitas vezes com nossos familiares, muitas vezes com os vizinhos. Então, esse orgulho que nós temos em não aceitar que nós estamos errados é que dificulta termos essa humildade ostensiva, né, que é colocada em prática. Então, o que posso dizer com relacionar com os filhos de Deus, né? Nós todos somos filhos de Deus, somos iguais, e a quem cabe nos auxiliar, que Deus nos auxilia e nos dá um recado que é: a vida na terra é transitória, os bens materiais ficam com a morte do corpo. Sem perceber o tempo perdido, nós não escutamos um conselho e uma orientação que alguns nos dizem, né? Muitas vezes a gente diz também, eu não pedi para nascer, né? Muitas vezes a gente fala, eu não sei nem o que eu estou fazendo nesse mundo, eu não pedi para nascer. Na verdade, nós não pedimos mesmo para nascer, nós imploramos para nascer. Porque muitos espíritos que estão na erraticidade, desencarnados, queriam estar aqui onde nós estamos, para estar nesse mundo e poder fazer uma nova caminhada, uma nova jornada, reparar erros que eles cometeram, né? E nós todos temos a oportunidade aqui. E isso está dentro de nós. Nós sabemos qual é o caminho, o que é o certo e o errado. Todas as vezes que nós reencarnamos aqui na Terra, nós já estamos com uma bagagem dentro de nós, com essa sabedoria de saber qual é o caminho que nós devemos percorrer. E aí nós relutamos para não percorrer esse caminho. E aí é onde vem o sofrimento. E esse sofrimento que nos traz a dor física. Muitas vezes as dores que nós temos físicas, elas vêm da nossa rebeldia em não aceitar
o que nós mesmos propomos para a gente. Quando nós estávamos na erraticidade, nós fizemos um plano encarnatório para poder estar aqui, passando por essas dificuldades, junto com as pessoas que estão junto com as pessoas que estão próximas de nós. E quando nós viemos para cá, nós ficamos perdendo um tempo com orgulho que não é necessário. O entendimento das leis da vida, das vidas sucessivas e a aceitação é talvez a maior demonstração da inutilidade do orgulho, uma vez que, através delas, pode-se passar tantas vezes quanto forem necessárias ao aprendizado e o aperfeiçoamento pelas existências da pobreza, da riqueza, vivendo-se nos meios mais variados. Orgulho de que, se cada existência é tão transitória. Para que o orgulho se reverta, situações cotidianas que sabemos que se dermos o primeiro passo, a primeira palavra ou até mesmo um olhar, tendo no coração a vontade e a humildade sincera da qual devemos buscar, admitindo os nossos erros, vendo o quanto contribuímos para aqueles conflitos continuar ou acabar, com certeza conseguiremos chegar próximo daquela paz de espírito que tanto almejamos, mas poucos conseguem. Quer dizer, nós buscamos aqui uma paz de espírito, todos nós buscamos uma paz de espírito que, de uma forma ou de outra, muitas vezes a gente acha que não vai ter, que é muito difícil e às vezes até impossível. Então nós rogamos a Deus para que Deus nos ajude, para que Deus nos salve, né? Mas Deus sempre está conosco, Deus sempre está nos salvando. Nós é que temos que ir até Ele. Ele nunca nos abandona. Então devemos ir até Ele, tendo dentro dos nossos corações, no nosso dia a dia, essa mentalidade de querer mudar para melhor, mudar de dentro para fora, vendo em nossos corações qual é a necessidade dessa mudança. Às vezes, como eu disse, nós podemos fazer essa mudança com pequenos atos, né? Acordando de manhã, agradecendo as coisas boas que nós temos, não já pensando em tudo que nós temos que fazer, nas coisas materiais que nós temos que ter, que também são boas, se nós temos a oportunidade de tê-las, por que não tê-las? Mas só ficar preso a essa mentalidade, entrando nesse ciclo vicioso que é o mundo que nós vivemos, nós parecemos robôs, né? Nós acordamos cedo, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, parece que o mês é curto, dia 5, dia 20, nós só pensamos nisso. Então, daí vem as doenças. O estresse, que é a maior doença que tem hoje em dia, ele provém daí. De nós esquecermos, muitas vezes nós nem nos olhamos no espelho. Se a gente se olha no espelho é para ver se está bem arrumado, bonito, mas não vemos quem somos nós. Não paramos para pensar como estamos nós. Né? Nós temos preocupações com todos, mas conosco não. Aí quando nós nos deparamos com alguma doença física ou emocional, que a gente recorre à ajuda. Mas, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que todos nós temos o poder de mudar isso. Deus deixou dentro de nós esse poder. Então, quando nós viemos aqui na casa espírita ou em qualquer outra igreja, nós temos que ter muito nítido isso dentro de nós, que se nós não quisermos mudar, nada muda.
vir aqui ou em qualquer outro lugar pedir ajuda, e tanto aqui ou em qualquer outro lugar essa ajuda virá, nós vamos nos sentir melhor, nós vamos nos refazer, mas se nós não regarmos essa semente, nada muda. E se passam os anos, nós melhoramos um pouco, deixamos de lado essa religião ou esse movimento, e aí passa-se um tempo, volta tudo novamente, porque a semente não foi regada adequadamente. Porque do mesmo modo que nós temos a necessidade de comer, beber, nós também temos a necessidade de ter esse contato espiritual todos os dias. E a maneira mais fácil desse contato é acalmarmos nossos corações, sentarmos quando acaba o dia, respirarmos fundo, tentarmos acalmar e agradecer por aquele dia que nós passamos. Olhar para o mundo, olhar para as coisas boas que nós temos. Isso, daí que nós tiramos a força. Quando nós olhamos para as coisas boas que a gente tem, a gente vê e sente. Tem pessoas que até sorri. Você lembrar de um amigo, de um filho, de um momento bom da sua vida, você até abre um sorriso e você sente aquela energia positiva. Essa energia que deve ser cultivada dentro dos nossos corações. Que aí nós vamos sentir o verdadeiro amor, né? E sentindo esse verdadeiro amor, o orgulho, ele se esvai. E aí nós nos tornamos criaturas de Deus, uns iguais aos outros. Vemos o outro de uma outra forma. Lançar, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humildade do outro. Ressalta o autor, que todos os homens são iguais perante a Deus, sendo distinguidos apenas pelas qualificações nobres que conseguem, desenvolvendo em si mesmos o que? A caridade e a humildade são os seus títulos nobres, sendo o orgulho o terrível inimigo da humanidade. Dirige-se também aos pobres e humildes que lutam para sobreviver em todo o mundo, que lutam para sobreviver em um mundo que os exclui. Conclama-os a confiar em Deus, argumentando que quase sempre a felicidade dos ricos é apenas uma ilusão. O que ele quer dizer aqui sobre o orgulho é aquele orgulho que deixa o homem soberbo, né? Achando que é melhor do que os outros. Esse orgulho que ele vem nos alertar, que é quando nós temos um orgulho que nós achamos que somos melhores do que a outra pessoa. Então, dentro desse orgulho que nós temos que lutar para não tê-lo. Pede aos que sofrem injustiças dos homens e que não alimente ódio no coração, e que sejam indulgentes com as faltas alheias, porque esse ato é a caridade e que reconhece que Deus é grande e só Ele pode e é humilde. Quer dizer, quando nós, mesmo que aquelas pessoas que nos atacam, nós devemos, quanto mais é difícil isso, mas aquelas pessoas que nos atacam ali, que nós devemos ter essa humildade de poder perdoá-las, né? Porque muitas vezes elas estão nos atacando, mas se nós nos atacamos elas também, com quem que fica o presente, né? Quando alguém te dá um presente que você não quer, se você não recebê-lo,
quem que fica com o presente? A pessoa que quer te dar. Né? Então, devemos não reverberar essas más condutas. Não devemos passar para frente isso. Devemos sempre perdoar aqueles que querem nos atacar. Porque o que diz aqui é que Deus sempre vai olhar por nós quando nós perdoamos. Essa humildade que nós temos, que não é a humildade, não é ser humilde, né? Aquelas pessoas que moram em casas, né? Em lugares humildes. A humildade que ele quer dizer aqui é a humildade de coração. Essa é a busca. Ter a humildade de coração. Falar das transformações que tomará nosso mundo, que tornará o nosso mundo um paraíso terreno, quando o homem se entregar ao bem, à fraternidade, quando então todos se considerarem iguais e viverem auxiliando-se mutuamente nas diferenças individualidades com a fraternidade e a humildade. Sem a humildade, enfeitamos de virtudes que não possuímos, como se vestíssemos uma roupa para ocultar os nossos defeitos do corpo. Então, sobre a humildade e o orgulho, é um tema bem difícil, porque são praticamente dois extremos, né? Então, não é que nós não devemos ter orgulho, nós devemos ter orgulho. O orgulho, ele faz parte dos nossos sentimentos, né? Mas esse orgulho, ele não deve ser o nosso, ele não deve mandar em nossas vidas. Esse sentimento de orgulho tem que ser algo que nós usamos. Nós temos que ser o mestre das nossas vidas, não o orgulho ser. E a humildade também ela deve ser usada, né? Dentro de todo, tem que ter um equilíbrio entre o orgulho e a humildade, porque todos os sentimentos devem ter um equilíbrio. Essa busca do equilíbrio dos sentimentos, ela vem nos apoiando. Onde nós devemos nos apoiar? Em estudos, em leituras que são edificantes para nós, né? Em conhecimento que hoje no mundo tem para qualquer um. Hoje não se pode dizer que você não pode buscar um caminho de uma jornada boa, de uma paz de espírito, porque nós temos muitas informações. Você pode buscar a qualquer momento uma música, uma palavra, né? Então, devemos buscar isso, colocar bem firme em nossas mentes. Que nós não podemos só deixar as coisas acontecerem. Quando elas acontecem, as coisas ruins acontecem em nossas vidas, que a gente vai buscar ajuda. Nós devemos buscar essa compreensão de quem nós somos espiritualmente, já que nós estamos numa casa espírita. Nós temos essa consciência da reencarnação, de que nós estamos aqui para um objetivo, que é evoluir espiritualmente, e não só simplesmente passar pela vida, né? Passar pela vida com, lógico que tudo faz parte, as festas, né? Beber, se divertir, mas a consciência que nós temos que ter é que a busca ela deve ser constante para que nós possamos ajudar uns aos outros, né? Dentro do que é a purificação espírita. Então, o orgulho e a humildade que eu queria deixar para vocês aqui é isso, buscar esse equilíbrio, o equilíbrio entre esse orgulho que nos faz às vezes ter conflitos dentro do nosso lar, conflitos no nosso cotidiano com as pessoas, buscar ver dentro de nós
onde nós estamos errando, para depois criticar o outro. Porque aí sim nós vamos conseguir mudar todo o nosso entorno. Porque quando nós estamos bem com nós mesmos, onde a gente chega, a gente muda a atmosfera. As coisas que ali estão, que poderiam nos prejudicar, elas não chegam até nós. Porque nós já temos aquela proteção, nós já estamos com o nosso coração sereno, tranquilo, e aí nós passamos pela vida, pelas dificuldades que nós todos temos e vamos ter, com mais tranquilidade. Porque aqui não há ninguém que não venha aqui que não vá ter dificuldade. Todos nós teremos. Mas nós devemos ter consciência de como nós vamos querer passar por essas dificuldades. Com auxílio da espiritualidade maior, e que nós temos que ter dentro de nós essa convicção. É isso. Espero que eu tenha falado algo que vocês tenham compreendido.